Tenho para você hoje uma palavra que não é minha, mas é de Deus, uma palavra para o teu coração. E na verdade não é uma palavra, é uma ordem. E na verdade não é uma ordem, é um mandamento. Na verdade não é um mandamento, é uma reciprocidade. E sabe por quê? Eu vou te dizer e vou te explicar. Nesse sexto vídeo que vamos gravar, mencionando o grande plano da salvação. Como é que você está? Tudo bem? Shalom! Que a graça, a misericórdia e a bondade de Deus seja sobre a sua vida. E eu já vou te pedir, Mateus, Evangelho de Mateus, nós vamos ler o capítulo 28, 19 e 20, e vamos ler o 4. E diz a palavra de Deus, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso no Mateus 4. E no Mateus 28, 19 e 20, daqui a pouco vamos ler, mas eu já vou citar para você. Existe um mandamento nessa palavra. O que Deus fez por você? Para você, cliente. Para você que recebeu algo de Deus. Para você que reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador e aceitou esse Jesus e que faz morada em você. Para você que começou a dar passos de fé. Para você que já entendeu o Evangelho. Para você que já foi, de alguma forma, tocado por esse Deus, onisciente, onipresente, onipotente, soberano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para você que está aí na passividade. Para você que está aí sem descobrir o seu chamado. Para você que está aí esperando que vai cair do céu, esperando só em Deus. Para você que todo dia, Pai, Senhor, Deus, me dá, me dá, me dá. Existe um chamado, existe uma missão para você. E você precisa cumprir. E você precisa entender. E você precisa compreender. Passou da hora. O Senhor está voltando. Ele deu talento para um, para outro. Para um ele deu 2, para outro ele deu 1, para outro ele deu 5, para outro ele deu 10. E num dado momento ele vai voltar e ele vai cobrar. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Eu te pergunto, isso é uma palavra de Deus para você, para o seu coração. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. E é para você. Uma ordem expressa do céu. O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? Com aquele fruto que Deus tem depositado dentro de você. Porque Deus ele não vai te dar nada que não seja para propósito. Então vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Qual que é o meu chamado? O que queres de mim? Usa-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Pois eu estou fazendo isto. E não sou melhor do que você. Mas também não quero ser pior. Mateus 28, capítulo 19 e 20. E diz assim o próprio Jesus, após ter sido ressuscitado. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. É a única vez que você vai usar o nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque na oração é em nome de Jesus. Tudo que pedires a Deus em meu nome, Ele o fará. Se as minhas palavras estiverem em vós, então tudo que pedires, o Pai fará para que o Filho seja glorificado. É em nome de Jesus. Colossenses 3,17. Seja por obra ou por ações, façais e pedis em nome de Jesus. O nome sobremaneira glorificado pelo Deus Pai. Filipenses 2,9. E vamos ler o 20 agora. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Palavras de Jesus, mandamento de Jesus. Ide, ensinando, essa é uma versão João de Almeida atualizado, vamos na King James. Vamos ver se fala a mesma coisa? Mateus 28, capítulo 28 e versículo 19 e versículo 20. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Terminamos o 19. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim,
eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Qual que é a ordem? Ide. Enquanto vai caminhando, falai daquilo que eu tenho feito na tua vida, disse Jesus. Falai sobre os mandamentos, os preceitos, toda a escritura. Falai dos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Enquanto vai indo, ensinando, falando, ensinando. Em Deuteronômio, senta com a mesa junto aos teus, ou seja, com os teus parentes, parentescos, famílias, familiares, filhos, esposa, e seja sacerdote, porque o Senhor, em 1 de Pedro, ele disse, eis que vos faço reis e sacerdote diante de Deus. Então essa é a ordem para hoje, esse é o mandamento para hoje, e não é o mandamento do Flávio, do pastor A, pastor B, evangelista A e B, é o mandamento do Senhor Jesus, o Deus soberano. Haverá um dia em que toda língua confessará e todos os joelhos se dobrará e verão que o Senhor Jesus é rei, é Deus. E ele diz, ensine a obedecer aos meus mandamentos, que tenho ordenado e que tenho vos ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Lemos na King James, agora vamos ler aqui na João de Almeida, edição portuguesa, capítulo 28, versículo 19 e o 20. Portanto, ide ensinando todas as nações, todos os povos do mundo inteiro, e batize, após o arrependimento, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a guardar todos os mandamentos desta lei que vos tenho mandado, todos os dias de sua vida, e assim eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Qual que é a ordem do Senhor? Ensinar, admoestar e fazer com que eles sejam conhecidos de Deus e que Deus conheça eles, através da palavra. E qual que é a garantia de Jesus estar conosco até a consumação dos séculos? Na medida que você cumpre com esse mandamento. Então ele vai estar com você e ele vai estar com aqueles que você vai ensinar e que vai batizar. Aí você fala, mas eu não tenho autoridade, não tenho ministério para batizar. Você começa. Só de você ler a palavra, né? Vamos aqui falar da vida prática. Só de você ler a palavra para os teus, né? Só de você ler aqui, ó. Só de ler a palavra e ensinando. Um versículo que você lê, uma palavra que você lê, e que o Espírito Santo, através dessa leitura dessa palavra, atinge essa pessoa, converte essa pessoa, aquece essa pessoa, e aí essa pessoa vai até Deus. E quando ela vai até Deus, ela é liberta. E quando ela é liberta, ela é salva. E quando ela é salva, ela já se transformou em um discípulo, e agora ela vai discipular mais alguém. E assim vai disseminando o evangelho. E assim vai levando a palavra que cura, liberta, salva, restaura e leva para o céu. Então essa é a missão minha, essa é a missão sua, esse é o nosso dever. E assim nós vamos aqui continuar no livreto em mais esse dia. Então entenda e compreenda que você tem uma missão nessa terra, que eu tenho uma missão nessa terra e que o Senhor está nos chamando e nos alertando para que assim possamos fazer. Pois é a garantia. Quando você cumpre princípios, leis e mandamentos, nós vamos para Ana. Ana era ofendida pela geração, que a mulher que não podia gerar na época, a mãe de Samuel, ela era colocada de segundo plano, ela era ridicularizada. E Penina, enfim, ela tinha ali um desejo de ser mãe, porém ela era estéril. E ela ia todo ano adorar ao Senhor, fazia aquela viagem e chegava ao templo e ela chorava. E num grande dia ela estava ali chorando, se lamentando, e o profeta olhando para ela, você nessa hora do dia, era 9 horas da manhã, você já está bêbada, está embriagada. E ela falou, não, meu Senhor, eu não estou bêbada, não estou embriagada, mas eu estou chorando porque a minha alma está amargurada, e eu estou aqui porque é um templo, é um lugar específico, e o Deus que habita e que criou todos os céus e a terra, e é o meu Deus, eu confio que Ele pode me socorrer. E ela estava ali
pedindo a Deus. E ela, naquele dia, ela fez um pedido: Senhor, se tu me deste, se tu abrir a minha madre, e se eu gerar um filho, e eis que eu colocarei esse filho, e ele sempre servirá ao Senhor por todos os dias da sua vida. Falava ali do profeta, o grande profeta Samuel. E ali o profeta Eli, que viu e que acusou ela indevidamente, e depois dela proferir essas palavras e justificar que ela não estava bêbada, mas sim embebecida pelo espírito que nela estava, e que ela estava clamando, esperando pela misericórdia e pelo pedido que ela estava fazendo, e aí o espírito liberou uma palavra para ela. Porque você só precisa ter uma palavra. Se você tem uma palavra, então você guia. Eu estou fazendo e gravando esse vídeo porque eu tenho uma palavra. Eu tenho um mandamento do Senhor. E eu estou falando essa palavra hoje porque o Senhor me deu essa palavra, e eu fiz o compromisso de gravar esse vídeo e transmitir essa palavra para que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus penetre o seu coração. Que o Senhor Jesus, e que Ele faça morada, e que Ele esteja contigo até a consumação do século, ou até o último dia da sua vida, para te receber no reino de glória. Esse é a palavra. E o Senhor terminou hoje o dia comigo, eu estava com a minha tia agora, e o Senhor falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o maior alimento, o melhor alimento, e que vai durar para a eternidade, é a palavra de Deus. Ele falou essas palavras ao diabo quando ali tentado. E quando o diabo chegou nele, falou: transforma essas pedras em pão, porque ele tinha feito um jejum de 40 dias, sem comer, sem beber. E ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Toda a palavra que procede da boca de Deus. Está aqui, ó. Comece a examinar ela. Mastiga essa palavra todo dia, todo dia. Você vai ver que você vai ter o melhor alimento. Eu tenho vivido e tenho saboreado esse alimento que vem do céu. É coisa boa. Você, se não está fazendo isso, está perdendo, e perdendo feio. Tá? Mas hoje está vivo. Ainda dá para começar. Pede perdão para Deus. Fala: Senhor, eu tenho sido negligente, omisso. Mas daqui agora eu vou ir. E continuando na história de Ana, a Ana... Então, o que é Jesus disse? Se as minhas palavras estiverem em vós, se a palavra de Deus, se a minha palavra estiver em vós, e você estiver alinhado aos meus planos, aos planos de Deus, tudo que pedires em meu nome, o Pai fará. Então, o que você precisa alinhar os seus planos, seus projetos aos propósitos de Deus. E aí o Israel precisava de um profeta. E Ana queria um filho. Então o que ela fez? Pediu um filho para Deus, e se ele desse um filho para ela, ela consagraria esse filho ao Senhor. Colocaria ele na escola de profeta. E ela cumpriu com isso. E ele virou o maior profeta que Israel já teve. E quem foi o profeta? Samuel. Ungiu Saul e depois ungiu Davi. E de Davi veio Jesus. Então Deus deu Samuel para Ana, e depois deu mais filho para Ana. Alegrou a casa de Ana, alegrou a vida de Ana, alegrou a cidade de Israel, e fez uma grande nação e um grande profeta que se é aclamado até hoje, né? Principalmente porque depois veio o rei Davi, rei Salomão, e da raiz de Davi veio José, e de José veio Maria, e de Maria veio Jesus. E de Jesus estamos nós aqui falando deles. Então vamos continuar aqui, o plano perfeito. E hoje nós vamos falar, ontem falamos do quanto Deus é santo, de quanto Deus é perfeito, o caráter de Deus. E hoje vamos falar o caráter da humanidade. E diz assim: o caráter da humanidade. Para compreender e estimar o Evangelho, devemos não apenas entender algo sobre o caráter de Deus, mas também algo sobre o nosso caráter. O que a Bíblia tem a dizer sobre nós não é lisonjeiro ou agradável, mas é preciso. A humanidade está moralmente corrompida. Antes de cair no pecado, o estado original do homem era nobre, mas a presente condição do homem é desesperadora. A Bíblia nos ensina que, embora a humanidade tenha sido criada boa,
Gênesis capítulo 1, 26 a 31, tudo que Deus fez é perfeito, está registrado nesse capítulo, nesses versículos. Todos os seres humanos sofrem de morte espiritual. Efésios 2:1. Nós somos, por natureza, moralmente corruptos, inclinados para o mal e hostis para com o Deus justo. Não há bondade em mim. Não há, na minha força, não existe na minha autossuficiência eu ser bom, eu fazer algo de bom para alguém. Esquece. Ainda que eu esteja servindo a Deus, mas se eu for para falar que as minhas forças fazem alguma coisa, é mentira. Que o meu amor faz alguma coisa, é mentira. Que eu sou forte o suficiente para fazer o bem a alguém, é mentira. Mas o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, vai fazer com que você tenha um bom caráter e vai fazer com que você faça algo para alguém. Quando você libera uma palavra para alguém, você está fazendo algo, não de você, mas o Deus que habita em você está transmitindo, está fazendo, está criando, está promovendo algo de bom para o semelhante. Então, nós não somos fortes em nós mesmos. Poderoso não é a nossa oração, mas poderoso é o Deus que ouve a oração. Então não é as bênçãos, nós chegamos um tempo que nós não queremos e não desejamos as bênçãos, e sim o Deus das bênçãos. Essa é uma grande diferença daqueles que chegam nesse lugar em Deus. Não é o Deus que promove as bênçãos, mas as bênçãos que o Deus que pode trazer. Né? Então nós valorizamos mais o Deus das bênçãos do que as bênçãos que ele traz. Então, quando você chega nesse lugar em Deus, você já começa a se completar. Mas não por você. Lembra? Não por você. Não por mim. Não há nada de bom em mim. O que há de bom em mim é o que Deus tem colocado e depositado cada dia. E isso acontece através da palavra. Através da oração, do jejum, do sacrifício, das renúncias e do entendimento. E das perguntas. Senhor, que caminho que eu vou? Senhor, qual a orientação para mim hoje? E assim vamos continuar na leitura. Eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. No livro do pregador, o homem mais sábio, Salomão, escreveu essas palavras. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Está registrado em Jeremias 17:9. Já acabei de falar. Não confia no coração do homem, não confia em si próprio. Porque enganoso é o coração do homem, mais corrupto de que qualquer outras coisas. Quem o achará? Né? Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, frutos, falsos testemunhos, blasfêmia. Mateus 15:19. O coração do homem procede de todas essas coisas, tá? Que acabamos de ler. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós marchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64:6. Toda a nossa justiça, toda a nossa grandeza, todo o nosso eu é como trapos de imundícia, não somos nada. O que é trapo de imundícia? Trapo de imundícia era aqueles panos que eram envolto nas pessoas que tinham lepra no Velho Testamento. Aquela câncer, aquela doença, né, que era excluída, ou seja, existia uma cidade para os leprosos, eles eram separados da sociedade das pessoas que tinham saúde boa. E quando tiravam aqueles trapos, não serviam para nada. Estava podre, cheio de bicho, fedendo, e eram queimados. Nós mesmos somos isto. E quando você olha para um cristão autêntico, que busca a palavra e que vive uma vida reta diante de Deus, submisso e servindo a Deus todos os dias, e você vê alguém com o brilho do Senhor, né? Não é ele, mas o Deus que habita nele, que está fazendo dele ou dela alguém de valor. Então, se você vê alguém que está aí se vangloriando, se justificando e falando que é o bonzão, tenha medo dessa pessoa, porque não é. Ele é como trapo de imundícia. Mas quando ele
ele se humilha na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, sou tua serva, e aquilo que o Senhor pedir para que eu faça, eu farei. Então, ele vai ser uma pessoa que não vai refletir ele, nem ela, mas o Cristo. Então, ele vai praticar princípio. Então, quando você conhece uma árvore, uma mangueira, é quando você olha e vê manga. Eu só conheço um abacateiro quando eu olho e vejo abacate. Eu só conheço um cristão quando eu olho e vejo Deus. Aleluia. Tá? Assim somos conhecidos. Não porque somos alguma coisa boa, mas porque o Deus que habita em nós produz em nós esse fruto, o fruto do Espírito Santo. Então aí vão colher em você amor, paz, longanimidade, fé, temperança. Então as pessoas vão te machucar e você vai estar abençoando essa pessoa. As pessoas te machucando e você abençoando. As pessoas te odiando e você amando. É assim que você é conhecido. Não você vai refletir Deus, você vai refletir o Espírito Santo. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas injustiças como trapos de imundícia. E todos nós marchamos como folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam, né? De um lado para o outro. Mas isso sendo em nós. Por isso, o pendor da carne é iniquidade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8:7 diz essas palavras. Os versículos bíblicos que você leu podem até ofendê-lo, mas suas acusações contra a humanidade, entretanto, são atestados em cada página da história. Além disso, se for honesto consigo, você admitirá que a verdade presente nesses versos também é confirmada por seus pensamentos, palavras e atos, que violam continuamente a lei santa dos 10 mandamentos de Deus. Se formos olhar para Êxodo, palavra de Deus, capítulo 20, versículo do 1 ao 17. Também em Mateus 5, 21 ao 48. Culpados e condenados. A Bíblia ensina que nossa corrupção moral interna nos leva a cometer ato contra o padrão justo de um Deus santo, justo e amoroso. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, tanto por natureza como pelos atos que cometemos. Todos nós somos culpados e inexcusáveis diante de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois não há homem que não peque. 1 Reis 8:46. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviavam a uma e fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 10, 12. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Romanos 3, 19. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Salmo 130, versículo 3. Examine-se a si mesmo, você que é um pecador. Esta não é uma pergunta se você comete alguns erros, mas se trata de simplesmente reconhecer que você fez alguma coisa errada. A questão é, você reconhece que tem um coração pecador e um histórico de quebrar as leis de Deus? Não dê desculpas. Não finja que você é uma pessoa basicamente boa. Se você o fizer, então Jesus não tem nada para você, pois ele veio para os pecadores. Entretanto, se você reconhecer seu pecado com tristeza, então a sabedoria de Deus soluciona o seu grande problema e de uma maneira incrível. Eu vou terminar aqui e amanhã a gente continua no grande dilema, tá?
Por que eu vou terminar? Para não ficar tão longo esse vídeo. E vamos assim, parcelando. Por que nós estamos com pressa? Não estamos com pressa, né? Vamos entendendo. E aqui eu quero te dizer, Deus quer te curar. Deus quer liberar você do seu pecado. E você crente, você já que é salvo, você que já é batizado, ide por campos e valados e falai do meu amor, disse Jesus. Ensina o evangelho. É o que estou fazendo aqui. Ensina o evangelho. Ensina que Deus quer perdoar. Ensina que você precisa se arrepender. Porque todos pecados e destituídos estão da graça de Deus, que acabamos de ler. Nós precisamos nos arrepender todos os dias e irmos a esse Deus que cura o nosso pecado, que nos limpa e que vai nos santificando cada dia mais pela tua palavra. E assim ele vai nos limpando, nos abastecendo e nos curando e nos sarando, né? Eu quero ler para você o Salmo 63, para finalizar esse vídeo com chave de ouro. O Senhor me visitou com esse Salmo 63 hoje pela manhã, hoje pela tarde, e eu quero terminar com esse salmo. Eu vou ler em reverência a palavra. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo Teu refrigério e da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Quem é essa terra? Somos nós. Recordo-me dos dias em que contemplei no santuário para me embeber do teu poder, do teu espírito e da tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal e a tua misericórdia. Por isso, os meus lábios te exaltarão de sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei os meus braços invocando o teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará a minha boca. Aleluia. Em meu leito durante as noites da vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade, porque tem sido para mim o meu socorro. E à sombra das tuas asas canto louvores de alegria. A minha alma se une a ti numa só alma, e a tua destra me sustenta. Quer coisa melhor que isso? Como terra seca, a minha alma clama por ti. De noite e de dia medito na tua palavra. E a minha alma se une à tua alma, o meu espírito une ao seu espírito, e pleno e de sobremaneira a grande regozijo e alegria, e assim eu vou te louvando, te glorificando, te exaltando, porque tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Tu és Senhor, tu és único. Essa é a tradução das minhas palavras. Deus te abençoe.